Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same. A gente vai falar, que a gente vai ver, que a gente vai aprender a resolver aqui, são problemas típicos de concursos diversos, que é a chamada razão e proporção. Agora, olha só. Depois que a gente ver isso, razão e proporção, resolver alguns exercícios, vocês vão ver como é que cai, a gente também vai ver divisões diretamente e inversamente proporcionais. Lembrando que essa divisão proporcional, ela cai muito também. Então vamos começar. Em aulas anteriores, como é que está o giz aí, gente? Tá bom? Em aulas anteriores, eu falei para vocês que a divisão, um dos nomes da divisão é a razão, né? Então, o que é razão? Razão é uma divisão. Mas como assim? Por exemplo, a razão entre os enunciados dos problemas sempre são assim, ó, a razão entre dois números. A razão, traço de fração, entre dois números. A razão entre dois números é aquilo ali. É você escrever uma fração. Né? Mas como é que isso cai? Como? Qual é a linguagem? Né? Por exemplo, eu vou colocar para vocês aí, eu queria que vocês colocassem esse exercício número 1, da exercício aula aí, ô Davi, para a gente assistir, para a gente ver com vocês. Número 1, exercício aula aí. Ele fala assim: em uma turma, a razão entre o número de homens e mulheres é 3/5. Nessa turma, há 21 homens. Tá aí, Marcelo? Espera só um pouquinho. Aí, olha só o que acontece. Em uma turma, a razão entre o número de homens e o número de mulheres é 3/5. Nessa turma, há 21 homens. O número total de alunos dessa turma é... Então, olha só. Ele fala, para você começar a ver isso aí, ele fala o seguinte, que a razão entre o número de homens e o número de mulheres é igual a 3/5. Certo? É aquilo aí que o problema está falando. Ó. A razão, a divisão entre o número de homens e de mulheres é 3/5. É igual a 3/5. E aí, eu estou apresentando para vocês a famosa proporção. Por quê? O que é? Eu estou falando que é razão e proporção. A proporção, na verdade, nada mais é do que uma igualdade entre razões. Certo? Essa igualdade aqui, ó, a igualdade entre essas duas razões, é o que é chamado de proporção. Então, para resolver esse problema aí, como é que eu faço? Ó, ele fala assim, tá aqui, o problema montado. Só que logo em seguida, ele te dá um dado a mais. Ele fala o seguinte, que homens é igual a 21. Acabou. Se você simplesmente colocar aqui, homem, 21 sobre M, que é a mulher, isso é igual a 3/5. Aqui é uma proporção. E aí eu vou falar aquela famosa frasezinha que eu sempre
costumo falar. Essa famosa proporção é uma equação. Uma equação do primeiro grau, porque o índice do M é 1. E aí eu costumo falar o quê? Se você quer o M, isola ele. Então, para isolar o M, ó, eu jogo o M para lá e jogo o 5 para cá. Aí fica assim, ó, 5 vezes 21, 5 vezes 21 é igual a 3M. Isolei o M? Não, o M ainda está acompanhado do 3. Agora deixa o M sozinho. M é igual a 5 vezes 21 sobre 3. Aquela famosa simplificação. 21 dividido por 3 aqui embaixo vai dar 1. Por 3 aqui em cima vai dar 7. Porque 7 vezes 3 é 21. Então, o número de mulheres é igual a 5 vezes 7, que é 35. O problema poderia ter pedido, volta lá o problema poderia ter pedido o número de mulheres, mas ele não pediu o número de mulheres, ele pediu o número total de alunos da turma. Então, o que você vai fazer? Você tem agora 35, que são as mulheres, volta para cá, e você tem 21, que são os homens. Se você somar mulheres e homens, vai dar o total de 56 alunos e está morta a questão. Tá? Então, qual é a outra forma? Qual é a outra forma que esses problemas de razão e proporção caem? Pode cair assim, quer ver? O problema de razão e proporção. 5 está para 3, ó uma outra linguagem. 5 está para 3, assim como 30 está para x. É uma linguagem. 5 está para 3. 5 está para 3 quer dizer 5 dividido por 3 é igual a 30 dividido por x. De novo, quer resolver? Como é que você resolve? Isola-se o x, joga o x para lá, fica 5x é igual a 30 vezes 3. X é igual a 30 vezes 3 dividido por 5. X é igual a 6 vezes 3, 18. Acabou. Por que 6 vezes 3? Eu dividi aqui por 5, deu 1. Dividi aqui por 5, deu 6. 6 vezes 3, 18. Acabou. Certo? Voltando aí a nossa listazinha. Então, aí eu estou dando aqui uma introdução para você ver como que são resolvidos os problemas de razão e proporção. Tá? Volta lá para o exercício, Davi. Mostra para eles lá o segundo exercício. E vocês aí em casa, vocês agora vão tentar, com isso que eu falei aqui, fazer alguma coisa aí. Vai lá. Tenta fazer o segundo aí, vocês mesmos. Você vê como é que é fácil. Estou dando um tempinho para vocês. Razão e proporção. Então, o segundo exercício é um exercício um pouquinho trabalhoso, né? Ele fala assim, ó. 5 marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações de fibras. Massa de fibra por massa de pão. Então, olha só o que ele falou aqui, ó. Volta para cá. Massa de fibra sobre massa de pão. Essa é a razão. É um problema de Enem. Aí ele fala o seguinte:
recomenda-se a ingestão de pão que possui maior concentração de fibras. Aí ele pergunta, a marca a ser escolhida é... Então, o que ele dá? Ele te dá aí uma tabela, que é a seguinte, ó, 2 gramas de fibra por 50 gramas de pão. Essa é a primeira. Ele te dá uma lista, mas olha lá, é a razão. Massa de fibra por massa de pão. Aí, a segunda opção, ele te dá, marca B, 5 gramas de fibra por 40 gramas de pão. E a terceira, letra C, a marca C, 5 gramas de fibra por 100 gramas de pão. E letra D, 6 gramas de fibra por 90 gramas de pão. E por último, 7 gramas de fibra por 70 gramas de pão. Agora, olha só, qual que vai ser a resposta certa? É claro que eu vou deixar para você fazer isso. Você vai dividir todos esses números. É bom que é uma prática. O que apresentar maior valor vai ser a sua resposta. E aí já está marcado, né? Está até resolvido, né? Que é a letra B. Por quê? Se você dividir 2 por 50, vai dar 0, acrescento 0. Aí vai dar 20 dividido por 50, dá 0 ainda, acrescento 0. Aí vai dar 0,04 gramas de fibra por gramas de pão. Aí eu vou dividir um outro qualquer. Eu vou dividir esse aqui, ó, esse último. Essa é a resposta certa. E depois você pode dividir os outros só para exercício aí, tá? Mas se eu dividir 7 dividido por 70, ele vai dar o seguinte, ó, 0, acrescento 0. Aí vai dar 1. Então vai dar 0,1. Aí isso aqui vai dar 0,1 gramas de fibra por gramas de pão. Aí você vê aí, depois você faz esses cálculos aí e você vê aí que o certo, na verdade o certo é o B, né? Vamos ver o B. O certo seria esse aqui então, ó, que ele está falando que é esse aqui. Vamos fazer esse aqui. 5 dividido por 40 dá 0, acrescento 0. Aí vai dar 1. 1 vezes 40, 40. Sobra 10, acrescento 0. Aí vai dar 2. 2 vezes 40, 80. Sobra 20. Acrescento 0, vai dar 5. Então, olha só. Tá vendo como é que isso aqui é pouca grama de fibra por grama de pão? Esse aqui acho que é o maior. 0,125 gramas de fibra por gramas de pão. Aí por isso que essa é a resposta correta. Mas o resto aí você divide aí e compara esses valores aí para você ver. Beleza? Vamos para a próxima? Aí, nós vamos fazer essa listinha. O interessante é a gente atacar exercícios, atacar bastante exercício, para você ficar fera aí na hora de resolver a prova do OG. Olha só, o próximo está relacionado a escalas. 3. Então, nós estamos falando aqui todos os possíveis problemas de razão e proporção dessa igualdade para você se dar bem aí na prova. Ele fala assim, 3. Nos mapas usados nas aulas de geografia, encontramos um tipo de razão chamado escala. Uma escala é a relação matemática entre o comprimento
ou a distância medida sobre um mapa e sua medida real na superfície terrestre. Em um mapa, encontramos uma escala de 1 sobre 200 mil. Olha só a escala, olha só a razão. A razão é essa aqui, ó, 1 sobre 200 mil. Essa é a escala, a razão 1 sobre 200 mil. Então, ele fala bem assim, se nesse mapa a distância entre duas cidades é igual a 65 centímetros, então a distância real, então olha só, a razão fala sempre que é, o tamanho aqui é o tamanho no mapa, sobre o tamanho real. É o tamanho do mapa sobre o tamanho real. Aí ele fala que em um mapa, a distância entre duas cidades é de 65 centímetros. Tá vendo? No mapa. Aí ele pergunta assim, ó, qual é o tamanho real entre as duas cidades? E aí, você tem que entender que quando essas duas razões aparecem aqui, ó, elas têm que ser igual, que é uma proporção, é a igualdade entre elas. Tá? Mas olha só, quando você faz isso, você multiplica esse vezes aquele, fica x, que é o que ele quer. E você multiplica esse vezes aquele, fica assim, ó, 65 vezes 200 mil. E tem aqui ainda, ó, o centímetro. Tá vendo? Está em centímetro. Então, o meu x é igual a, vou multiplicar assim, ó, 65 vezes 200 mil. Por que eu vou multiplicar assim? Porque é mais fácil, ó. 0 vezes 0, 0. Pego esse agora. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 6, 12. E 1, 13. Então, isso aqui, na verdade, é o quê? 1 milhão, 13 milhões, ó, 1.000 milhões de centímetros. Então, o resultado aqui, ó, é 13 mil milhões de centímetros. Bom, mas a minha resposta está em... Ele pergunta assim, ó, equivale à distância real em quilômetros, não é quilômetros? Aí você vai retomar aquela aulinha que eu acho que eu ainda não coloquei lá na plataforma, mas ela está gravada ali em algum lugar, eu vou achar e vou colocar lá, das unidades de medida. Lembra? Você tem que transformar centímetros em quilômetro. Como é que você faz isso? Lembra? Quando é em uma unidade só, eu vou deixar até aqui, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Lembra disso? A vírgula sempre está o quê? À direita da unidade, lembra? Então, aqui, ó, a vírgula está aqui, ó, no centímetro. Ó. Então, a vírgula do centímetro é essa aqui, ó. Vou até colocar numa cor diferente. Não sei se dá para você ver aí. Vou colocar na cor do azul aqui, ó. Centímetro está aqui. Eu quero ir para o quilômetro, não é isso? Então, eu vou andar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Não é isso? Eu tenho que andar 5 casas para a esquerda. Aí a vírgula anda assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, x é igual a 130 quilômetros. Acabou. Fica ligado nas... Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same.